pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris, você já me conhece e hoje a gente dá continuidade aí na nossa série de aulas sobre geometria analítica, falando de reta, parte 4 aí da nossa série de estudo da reta, tá? Caso você não tenha se inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, tá? Ativa o sininho para que você receba as notificações aí sempre que a gente postar alguma aula nova, tá bom? Então vamos lá. Aula de hoje, o que a gente vai ver? Equação fundamental da reta, tá? A definição, vamos dar uma dica aí, um macete para vocês, tá? E a aplicação disso, que são os exemplos, ok? Então, equação fundamental da reta, o que é isso aí, né? Então, para encontrar essa equação fundamental, que passa por um determinado ponto P, de x ou y ou e tem coeficiente angular m, usamos a equação. Então, é um outro jeito de encontrar a equação reduzida da reta por essa equação fundamental, tá? A gente uma outra equação, né? E como que a gente faz para lembrar dessa equação, né? Todas as vezes que a gente tiver um ponto e o coeficiente angular, o caminho mais rápido para a gente encontrar a equação da reta é usando essa equação aqui, tá? Que a gente costuma chamar carinhosamente de ioiô michiochô, tá bom? Assim mesmo, ioiô michiochô, ok? Por quê? Porque aí você lembra, é mais fácil para você memorizar, é mais fácil para você decorar, dentre tantas outras equações que você tem aí. Essa é um dispositivo aí bem prático que pode te ajudar na hora do seu vestibular, ok? Vamos para a aplicação agora, né? Vamos ver os exemplos. Com o número tudo fica mais fácil. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aí. Dê a equação reduzida da reta que passa por A, 3 e 2 e tem coeficiente angular m igual a menos 2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar o ioiô michiochô. Lembrando que o ponto P é dado por x ou y ou, tá? No nosso caso aqui, entende-se por ponto P o A, que é o que foi dado no exercício pra gente, tá? Então, coloquei a fórmula para vocês, ioiô michiochô. No lugar de y permanece y, aonde que eu vou trocar? Eu vou trocar no YO, tá? No lugar do m eu vou colocar o valor que me foi dado e no lugar do XO eu vou colocar a ordenada do ponto A, certo? Então, vamos lá, ó. Y menos 2 igual menos 2 vezes x menos 3. Tá claro? Tudo bem? Então, o YO é o 2, o M é o menos 2 e o XO é o 3. Ok, gente? O restante é fórmula, tá? Então, calculando isso aí, vamos aplicar distributiva ali, ficamos com y menos 2 igual menos 2x mais 6. Tudo bem? Tranquilo? Organizando aí, nós temos y, que é igual a menos 2x mais 6 mais 2. Por que mais 2? Porque era menos 2, trocou de lado, ele também troca de sinal. Então, resposta final, y igual a menos 2x mais 8. E essa é a equação reduzida da reta que passa por esse ponto A e tem coeficiente angular menos 2. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Vamos para o próximo exemplo? Determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P, 2 e 5 e tem inclinação de 60 graus. Então, agora modificou um pouquinho aí. Então, vamos verificar, vamos entender esse exercício aqui, né? O exercício não me deu o M de cara, mas ele fala que a reta tem inclinação de 60 graus. Lembra lá na outra aula de reta, se eu não me engano, acho que parte 2, que nós vimos o coeficiente de inclinação, que é igual à tangente do ângulo, lembra disso aí? Então, quanto é a tangente de 60? Tangente de 60 é raiz de 3. Então, a gente sabe quem é o M, né? Depois que a gente descobre que interpreta direitinho o exercício,
fica fácil. Aí é só você aplicar de novo o ioiô me xoxô, tá? Então, vamos lá. Y menos 5, por quê? Porque o 5 era o Y lá do ponto P, o raiz de 3, né? Que no caso é o nosso M, e o 2, que era o X lá do ponto P, ok? Então, fazendo o cálculo aí, aplicando a distributiva, nós ficamos com y menos 5 igual raiz de 3x menos 2 raiz de 3, ok? Tranquilo? E aí, a equação reduzida da nossa reta que passa pelo ponto P e tem inclinação de 60 graus é y igual a raiz de 3x menos 2 raiz de 3 e mais 5. Esse mais 5 aí a gente não vai somar com menos 2 raiz de 3, ok? Por quê? Porque um número tem raiz e o outro não tem raiz. Tá claro isso? Ok? Então, agora eu vou deixar vocês aí muitíssimo bem acompanhados com a professora Patrícia, que vai dar continuidade nos exemplos aí com vocês. Até mais, pessoal! Ok, Cris, muito obrigada. Então, continuando aqui, próximo exemplo. Determine K, sabendo que a inclinação da reta que passa por A, K,3 e B, menos 1, menos 4, é de 45 graus. Então, para a gente resolver esse exercício, nós temos duas maneiras aí diferentes. Então, vou fazer as duas, ok? Então, primeiro modo. Nós sabemos que a inclinação aí da reta é de 45 graus. Então, para a gente descobrir o coeficiente angular, basta fazer a tangente de 45 graus, que é igual a 1. E aí, nós aplicamos o ioiô me xoxô com o ponto B e depois substituímos o ponto A para descobrir o valor do K, ok? Então, vamos começar. Ioiô me xoxô. Y menos o Y do ponto B, que é menos 4. Então, menos com menos, mais 4. Igual, o valor do M, que é 1, e multiplica x menos x do ponto B, que é menos 1. Então, menos com menos, fica mais 1. Aplicando a distributiva, y mais 4 igual 1 vezes x, x e 1 vezes 1 dá 1. Isolando y, mais 4 troco de lado, menos 4. 1 tira 4 dá menos 3. Então, eu encontrei a equação reduzida aqui da reta que passa pelo ponto B e tem uma inclinação de 45 graus. Agora, eu substituo nessa equação o x e o y do ponto A. Então, quem é o y do ponto A? 3. Quem é o x do ponto A? É o K, que a gente quer descobrir. Isola o K. Menos 3, troco de lado, troco a operação, fica mais 3. 3 mais 3 dá 6. Portanto, o valor do K é 6, então o ponto A é 6,3. Ok? Segundo caminho. O que nós vamos fazer? Temos a inclinação da reta de 45 graus, então eu consigo descobrir o M, que é só fazer a tangente do 45 graus, que é 1. E aí, como eu tenho dois pontos, A e B, eu uso a fórmula do coeficiente angular quando são dados dois pontos. E aí, substituindo cada valor no seu lugar, a gente já vai descobrir o K. Então, quanto vale o M? O M vale 1. Quem é o Y do ponto B? Vale menos 4. Substitui. Menos, quem é o Y do ponto A? Vale 3. Troca lá. Quem é o X do ponto B? Menos 1. Menos da fórmula, quem é o X do ponto A? É o K. Agora, para sair daqui, multiplica em cruz. Então, isso vai dar menos 1 menos K igual menos 4 menos 3. Vamos isolar o K. Menos 4 menos 3 dá menos 7. Troca o menos 1 de lado, inverte o sinal, fica mais 1. Menos 7 mais 1 vai dar menos 6. Como o meu K está negativo, eu multiplico a equação toda por menos 1 para deixar o K positivo. Então, eu encontro que o K é 6. Portanto,
o valor do K é 6 e o ponto A 6,3. Então, chegamos no mesmo resultado do que o outro caminho. Isso que importa, né? Caminhos tem vários, o importante é chegar todo mundo no mesmo resultado. Belezinha? Vamos ao próximo. Determinar a equação reduzida da reta representada no plano. Então, primeira coisa aí, nós vamos aplicar o ioiô michôchô com apenas um dos pontos dados. Vamos encontrar o M. Então, eu faço y do ponto B, que vale 3, menos y do ponto A, que vale 2. Embaixo, x do ponto B vale 4, menos x do ponto A, que vale menos 1. Vamos resolver essa continha para achar o coeficiente angular. Então, 3 menos 2 dividido por 4 mais 1. Isso vai dar 1/5. Como eu tenho 2 pontos, eu vou escolher um, tá? Porque para usar ioiô michôchô basta um ponto e um coeficiente angular. Nesse plano cartesiano eu tenho 2 pontos. Então, vou escolher o A. Poderia ser o B também, vai chegar na mesma equação. Então, ponto A e o M valendo 1/5. Vamos jogar no ioiô michôchô. Então, y menos o y do ponto, que é 2, igual ao valor do M, que é 1/5, vezes x menos o x do ponto, que é menos 1. Então, menos da equação do ioiô com menos do 1 vai ficar mais 1. Vamos aplicar a distributiva aí. 1/5 vezes x, x sobre 5. 1/5 vezes 1 dá 1/5. Esse menos 2 que acompanhava o y, já troquei ele de lado. Então, mais 2. Observem que agora nós temos ali, ó, fração. Então, o que eu vou fazer? Tirar o MMC. MMC de 5 e 1 dá 5. Vamos encontrar frações equivalentes. De que maneira? Dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Então, 5 dividido por 5 dá 1 vezes x, x. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 1, dá 1. E 5 dividido por 1 dá 5 vezes 2, 10. Arrumando, 1 mais 10 dá 11. Então, a equação reduzida aí pedida é y igual a x mais 11 sobre 5. Uma outra maneira de fazer esse exercício é usando o determinante. Nós temos 2 pontos, poderia montar um determinante com esses 2 pontos e resolver. Chegaria na mesma equação, ok? Então, a equação reduzida da reta procurada é y igual a x mais 11 sobre 5. Vamos fazer mais um exemplo. Determinar a equação reduzida da reta S, que passa pelo ponto A, menos 1 e 3, e é paralela à reta representada no gráfico. Então, primeira coisa aí, nós temos que achar o coeficiente angular dessa reta, né, que está no gráfico. Depois nós vamos aplicar o ioiô michôchô, usando o ponto dado no exercício, que é o ponto A, menos 1 e 3. Então, nós queremos encontrar a equação de uma reta que é paralela a essa daí desenhada no gráfico. Primeira coisa, eu vou achar a direção dessa reta desenhada no gráfico. De que maneira? Como eu tenho 2 pontos no gráfico, então eu vou usar a variação do y dividido pela variação do x. Então, vamos encontrar o MR aí, o M dessa reta dada no gráfico. Então, y do ponto B vale 0, menos y do ponto A, menos 2. Dividido por x do ponto B, que é 1, menos x do ponto A, que é 0. Resolvendo essa continha, o que vai dar no MR? Vai dar 2. Então, eu já achei a direção da reta R. A reta S que eu quero é paralela a R. Então, vamos lembrar que a condição para as retas serem paralelas é que elas tenham a mesma inclinação no plano cartesiano. Ou seja, a minha reta S, ela também vai ter um coeficiente angular valendo 2.
E o ponto que eu quero para a reta S é o ponto A, menos 1 e 3, dado no enunciado. Toda vez que eu tenho um ponto e eu tenho um coeficiente angular, basta aplicar ioiô me xoxô. E aí a gente obtém a reta. Então, vamos embora. Y menos o y do ponto, que é 3, igual valor do m, que é 2, vezes x menos o x do ponto, que é menos 1. Então, menos da equação do ioiô com menos do 1 vai ficar mais 1. Aplica a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1 dá 2. Nós queremos a equação reduzida, então isolamos o y. Esse menos 3 vai para o outro lado, positivo. E aí, juntando 2 com 3, vai dar 5. Portanto, a equação reduzida aí da reta S é y igual a 2x mais 5. Ok? Próximo exemplo. Determinar a equação geral da reta S, que passa pelo ponto P 3 e 5, e é perpendicular à reta R, 2x menos y mais 5 igual a 0. Então, primeira coisa, nós vamos encontrar aí o coeficiente angular da reta R dada, e aí nós vamos aplicar o ioiô me xoxô com o coeficiente angular aí na condição do perpendicular e o ponto dado no enunciado. Então, vamos com calma, né? Lembrando que a equação de uma reta, quando está na forma geral, ax mais by mais c igual a 0, para encontrarmos o coeficiente angular, nós usamos a dica prática, que é menos o valor do coeficiente A sobre o valor do B. Então, de acordo com a nossa reta, nós temos MR igual a menos o valor do A, que é 2, sobre o valor do B, que é menos 1. Então, MR vale menos 2 dividido por menos 1, dá 2. Ok. O coeficiente angular da reta S será qual? Então, nós queremos que elas sejam retas perpendiculares. A condição para isso é MR vezes MS igual a menos 1, ou MS igual a menos 1 sobre o MR. Então, eu achei o MR. Substituindo aqui nessa equaçãozinha, troca o MR por 2. O que eu vou ter no MS? Eu vou ter menos 1 sobre 2, ou menos meio, ok? Por que isso? Para elas serem perpendiculares, é o mesmo que fazer o inverso. Então, qual é o inverso de 2? Meio. E, além disso, sinais contrários. Então, se o MR é positivo, o MS será negativo. Ok? Agora que eu achei a direção da reta S, o coeficiente angular da reta S, eu pego o ponto dado no enunciado, que é 3,5. Toda vez que a gente tem coeficiente angular e um ponto, basta aplicar ioiô me xoxô que encontramos a reta. Então, vamos lá. Y menos o Y do ponto P, que é 5, igual ao valor do M, S, né, que é menos meio, vezes X menos o X do ponto P, que é 3. Observem o que eu vou fazer aqui. Para não trabalhar com MMC, eu vou desmontar essa fração. Então, esse 2 que está no denominador, ele está dividindo. Então, operação inversa, eu levo ele para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes y menos 5, igual ao menos 1 que multiplica x menos 3. Fazendo a distributiva agora dos dois lados, obtemos 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 5, menos 10. Do outro lado, menos 1 vezes x, menos 1x. E menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Observem que o enunciado está pedindo equação geral. Então, lembrem-se que a equação geral deve estar igualado a 0. Então, eu vou pegar esse menos x mais 3
e passar para o outro lado, invertendo os sinais. Então, vai ficar 2y menos 10 mais x menos 3 igual a 0. Arrumando a equação, tenho x mais 2y, menos 10 menos 3 dá menos 13 igual a 0. Portanto, a equação geral da reta S é x mais 2y menos 13 igual a 0. Tranquilo, né? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Nosso muito obrigada, bons estudos e tchau, tchau, pessoal!